Hoje eu tenho a honra de receber uma das vozes mais respeitadas da magistratura brasileira, o ministro Ives Gandra, um homem que fala com profundidade sobre direito e também com humanidade. Prazer te receber, ministro. Vamos? Muita satisfação estar aqui atendendo ao convite. Que bom. Ministro, eu quero começar com uma pergunta ampla, mas essencial. Qual é, na sua visão, o verdadeiro papel da justiça na nossa sociedade? Bom, basta pensar o que é a palavra justiça, dar a cada um o que é seu. Se a justiça brasileira, ela, por um lado, promove o respeito aos direitos humanos, naquilo que diz respeito à natureza humana, ao direito natural, por um lado, e por outro lado, aplica as leis respeitando aquilo que foi vontade da maioria nas leis votadas pelo parlamento, ele vai estar fazendo justiça, vai estar dando a cada um o que é seu, ou por natureza, ou aquilo que nós chamamos em direito pacta sunt servanda, que é o contrato social, a base de toda a convivência social, é o princípio democrático, você respeitar as leis porque elas são fruto da vontade do povo através de seus representantes. Perfeito. Levando em conta o contexto social, o senhor diria que há uma crise de confiança no judiciário? Sim, muitos hoje reclamam de um judiciário muito ativista, que invade a competência própria de outros poderes. Muitas vezes o juiz está legislando, o juiz está traçando políticas públicas, e isso gera uma insegurança muito grande, tanto para os indivíduos quanto para as empresas. Nós vamos muitas vezes afastando investimentos do Brasil por essa insegurança jurídica. Há muita litigiosidade por isso no Brasil, há muita recorribilidade até as últimas instâncias. Então, tudo isso acaba fazendo com que a população reclame, e o índice de popularidade, o índice de confiabilidade do judiciário hoje é dos mais baixos da nossa história. Mudando um pouco de assunto, indo para a sua experiência pessoal, a toga pesa, mas às vezes ela emociona. O senhor pode nos relatar algum caso que tenha sido mais marcante? Eu tenho a impressão, aquilo que mais me emocionou, que mais tocou assim, a mim como magistrado, talvez tenham sido os anos em que eu fui vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Uma das competências do vice-presidente é tentar conciliar os grandes conflitos nacionais, as greves, os dissídios coletivos de âmbito nacional. Então, estes talvez foram os casos em que eu gastei mais tempo, porque eram audiências longas de conciliação. A gente tem que ser muito humilde para ouvir os dois lados e já não querer, como juiz, decidir ou encerrar a negociação por uma parte ser mais intransigente, mas ir fazendo propostas e aproximando pontos de vista. Então, nesses anos que eu tive na vice-presidência do tribunal, eu pude compor conflitos que impactavam diretamente a vida do brasileiro. Evitar greves no setor aéreo, sempre em final de ano, era a data base dos aeronautas aeroviários, então nós conseguíamos conciliar e que houvesse acordos coletivos. Na área da Petrobras, fornecimento de petróleo, as greves da Petrobras, consegui fazer um acordo também grande, apoio de parlamentares, recebi muitos parlamentares também querendo
ajudar na conciliação, portuários, que outras categorias? Correios, muitas vezes todo o setor de entrega ficava comprometido principalmente no Natal, se não saísse acordo. Então, para mim, esses anos, os 2 anos que eu fiquei na presidência, na vice-presidência, que foram 2014 e 2015, praticamente 100% dos dissídios coletivos ou dos conflitos coletivos com greves, eu acabei conciliando. Então, para mim, isso é uma das recordações mais gratas que eu tenho no exercício da magistratura trabalhista, que a nossa vocação é muito mais conciliar do que julgar. Excelente. Ministro, o mundo está passando por revoluções, né? Revoluções das mais diferentes espécies, mas também uma digital muito forte, inclusive com o uso da inteligência artificial. E o direito, ele está sendo muito afetado pelo uso da inteligência artificial. O senhor acha que o direito, o tribunal, a forma que a justiça trabalha, está conseguindo acompanhar essas modificações? Até que ponto a inteligência artificial contribui? Ou até também qual é o seu efeito, o seu impacto negativo no direito e na justiça? Então, a primeira coisa é como o direito regula ou regulamenta essas novas tecnologias. E o outro aspecto é como a própria justiça utiliza essas novas tecnologias. Perfeito. Uma das coisas assim que também fiquei muito feliz de ver é que na reforma trabalhista de 2017, se regulamentou o teletrabalho. Não havia normativa até então. E graças a isso é que nós pudemos enfrentar a pandemia de Covid-19 tendo modalidades de prestação de serviço, de trabalho à distância, quando nós estávamos num regime de confinamento. Então, o direito tenta acompanhar a evolução tecnológica, não consegue, mas nesse ponto em concreto, a CLT, com a reforma trabalhista, teve marco regulatório para se poder trabalhar à distância, né? Atualmente, nós temos o déficit de regulamentação na questão das plataformas digitais. Então, o uso dessas plataformas por quem quer prestar serviço gera vínculo de emprego, não gera vínculo de emprego. Eu, pessoalmente, entendo que não. A minha turma, a 4ª turma do TST, também entende que não, porque não há subordinação. Você decide quando você vai se ativar, quando não vai se ativar. Por exemplo, a questão do Uber, a questão de outras plataformas. Agora, como é que o judiciário utiliza essas tecnologias? Está usando bastante. Hoje, tudo que pode ser feito mecanicamente, aquilo que é menos trabalho decisório, no sentido de enfrentar questões novas e ter solução para essas questões, aquilo que é mera aplicação da jurisprudência já pacificada, mero enfrentamento de recursos sob o prisma se preenche ou não se preenche requisitos, isso nós temos contado muito com a inteligência artificial e facilita já trazendo os modelos. Só que também aí tem o perigo de se confiar demais no computador, na inteligência artificial, que ele vai selecionar se o recurso tem ou não essa matéria, se trata disso ou daquilo, e às vezes acaba entrando num sistema de linha de produção que a solução pode não ser a melhor para aquele caso. Então, nós precisamos da participação do ser humano diretamente para o processo decisório. Também, muitas vezes, você não tem
como avaliar todos os fatos e ver se aqui tem que entrar também a equidade, não só a mera justiça, mas também ela azeitada, né, como se fosse um azeite com a equidade. Correto. Ministro, vamos entrar em um assunto específico que muitas vezes dialoga com a sua área de atuação. Eu quero falar sobre blindagem patrimonial. E quando a gente fala em blindagem patrimonial, muita gente logo pensa em esconder, fugir, burlar, né? Tá relacionada aí à ocultação de patrimônio e muitas vezes é utilizado realmente de má fé. Estruturas como holdings podem ser usadas legitimamente? Sim, tanto que há toda uma legislação em relação a estes grupos econômicos, em relação a você estabelecer qual é a relação entre empresas, principalmente grupos familiares, em que você tem empresas que são gerenciadas por diferentes membros da família, são divididos cada um numa especialidade, mas que tem uma relação natural. Quando se fala em blindagem, no sentido que tem esse termo, significa que cada empresa tenha a sua independência, tenha o seu gerenciamento e, ao mesmo tempo, se preserve no caso de, eventualmente, alguma outra empresa ter dificuldades ou passar por situação que venha, eventualmente, a estar em recuperação judicial, a estar à falência. Então, vamos dizer assim, o sistema de vasos comunicantes, quando vai haver essa relação entre elas, de uma apoiar a outra em situações mais difíceis, ou quando haverá a independência e a total preservação de cada uma tendo visto o seu patrimônio e o seu funcionamento com saúde financeira ou não. Correto. Ministro, o uso da desconsideração da personalidade jurídica hoje, né, quando foi inserido aí no novo CPC de 2015, o senhor acha que o uso hoje ele tá bem regulamentado, tá bem pacificado entre os tribunais, ou há casos em que a desconsideração é aplicada equivocadamente ou de uma maneira precipitada? Que eu vejo que eles utilizam, tem decisões que a desconsideração da personalidade jurídica é aplicada liminarmente, com a petição inicial e o juiz já concede. Então, hoje nós temos, eu posso falar do ponto de vista trabalhista, da legislação trabalhista. Hoje nós temos duas figuras que são a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento da existência de grupo econômico. Então, quando uma determinada empresa ela não tem patrimônio para honrar as suas dívidas no campo trabalhista, há a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, ou você, tendo relação com outra empresa, acionar a outra empresa para arcar com a responsabilidade dos créditos trabalhistas daquele que trabalhou numa empresa que compõe o grupo econômico. A dificuldade é saber qual caminho seguir primeiro. Então, já não há mais bens, a empresa realmente está insolvente,
vai-se atrás do patrimônio dos sócios ou vai-se atrás do patrimônio de outra empresa? Então, em princípio, na esfera trabalhista, aquela empresa responde primeiro. Então, há a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos ver se os sócios tinham, se são sócios, se já se afastaram há mais de 2 anos para não poder ser afetado seu patrimônio. Depois se busca na empresas do mesmo grupo econômico. Então, há hoje todo um sistema, por exemplo, de uso do Bacen para localizar ativos dos sócios e se descobrir qual a relação das empresas do mesmo grupo econômico. Então, vai caber a cada juiz, com a sua ponderação, com vamos dizer assim, com bastante tino, o que é melhor para, por um lado, conseguir que sejam pagos os direitos trabalhistas, mas seguindo um princípio básico da execução, que é preservar ao máximo, da forma menos gravosa, o devedor. Entendido. Hoje, o judiciário consegue alcançar empresas internacionais? Então, tudo depende da sistemática que se tem, né? Então, se você vai... Porque a justiça brasileira, ela tem um limite do nosso território. O que se tem feito é ir atrás de empresas que sejam do mesmo grupo econômico, que estejam em território nacional. Conseguir chegar no outro país para bloquear bens depende da justiça do outro país, vai depender de acordos internacionais. Hoje o CPC ele prevê, né, cooperação nacional e cooperação internacional em matéria de processo, mas tudo na base de acordos. Perfeito. Quais os cuidados que hoje o empresário tem que ter para evitar a desconsideração da personalidade jurídica? Não, na verdade, com a reforma trabalhista, houve uma mudança tanto na disciplina da desconsideração da personalidade jurídica, quanto na questão de grupo econômico. E, se por um lado, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, houve, vamos dizer assim, maior garantia para que seja seguido um processo em que o último recurso seja a desconsideração, então há uma possibilidade de defesa, mostrar que não houve... vamos dizer assim, uma gestão mal feita da empresa, não há culpabilidade, né? O que está no próprio Código Civil, né? Também, que é aproveitado pela Justiça do Trabalho. Mas em relação ao grupo econômico, a reforma trabalhista foi mais protetiva do trabalhador. Então, antes, o que havia era o reconhecimento da existência de grupo econômico só no caso de subordinação, de ter uma empresa que controlava as demais. Com a reforma trabalhista, a mera coordenação, ter empresas que são coordenadas ou que têm alguma ligação de interesse comum, com coordenação, é reconhecido o grupo econômico. Por um lado, o Supremo tem dado sinalização no sentido de
tanto na desconsideração quanto no grupo econômico, que se preserve na execução o que não a empresa, o empresário, em relação ao processo de conhecimento. Ou seja, se não participou do processo de conhecimento, não teve meios de defesa no processo de conhecimento, não vai participar do processo de execução. Qual é o perigo disso? E eu tenho até conversado com colegas do Supremo, tenho conversado com colegas lá no tribunal. Se você diz que não pode participar do processo de conhecimento, do processo de execução, quem não fez parte do processo de conhecimento, você obriga o empregado a ter que chamar todo mundo que é do mesmo grupo econômico, que ele não sabe, para participar do processo de conhecimento. A partir daí, você torna o processo de conhecimento um inferno. Imagine ter que saber todas as empresas de uma determinada holding para já chamar, todas terem que apresentar defesa para preservar eventuais direitos no caso de uma execução. Por quê? Porque elas vão ser responsáveis. Mesma coisa em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Você, o que tem se feito é garantir no processo de execução os mesmos meios de defesa que você tem no processo de conhecimento. Porque senão o empresário, a empresa, ela que é chamada a responder por aquilo que não foi ela diretamente que praticou o ato, ou ela que diretamente contratou o empregado, ou deixou de cumprir direitos trabalhistas, ela não teria como se defender. Por quê? Porque já passou, já está a sentença lá transitada em julgado. Agora, na prática, o que nós vemos? Muitas vezes, essas empresas de uma holding, elas não vão, não foram elas que contrataram diretamente. Então, elas não têm condição de saber os fatos para se defender. É a empresa mesmo que contratou, que o preposto vai lá à audiência e responder, e ele conhece ou não conhece os fatos. A outra vai desconhecer. Então, por que eu digo isso? Porque se garante no processo de execução os mesmos meios, em princípio, de defesa, mas sabendo da limitação, da realidade, né? Quem era sócio, mas não era o sócio gerente, quem era a empresa do grupo econômico, mas não é a contratante, ela não tem como conhecer esses fatos. Então, mas é importante que se preserve o máximo de direito de defesa na execução, quando os meios, em geral, na execução são muito mais limitados. Obrigada. Reflexões finais. Para fechar, 2 perguntas, de alma e coração. Como o senhor gostaria que lembrassem da sua atuação como jurista daqui a 50 anos? Olha, eu estou há mais de 40 anos como operador do direito do trabalho. Fui assessor de ministro durante 5 anos, fui procurador do trabalho durante 11 anos, sou ministro há mais de 25 anos, sempre atuei na área trabalhista, sempre procurando promover a justiça social, de acordo com os princípios da doutrina social cristã. Então, o que eu fiz nos últimos 40 anos, eu gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos como alguém que efetivamente procurou promover a justiça social com equilíbrio,
harmonizando as relações trabalhistas e não dando tudo e sempre ao trabalhador ou protegendo a empresa a qualquer custo. É buscar sempre o equilíbrio. Então, ser nos próximos 50 anos o que eu fui nos últimos 40 e serei mais 10 anos, que é o que eu tenho de magistratura pela frente. E qual conselho o senhor deixa para os novos advogados? Olha, talvez o melhor conselho para qualquer advogado seja aquele que Calamandrei dava aos advogados: ser o primeiro juiz da causa. Se ele não estiver convencido da justiça dessa causa, então não a abrace. Se ele está convencido de que aquela decisão daquele juiz está correta, não recorra. Se ele estiver convicto de que aquilo que ele está fazendo é muito mais para adiar a solução final do que por justiça, então não insista, não prossiga na causa. O advogado ele vai ser julgado também, ele vai ser mais respeitado quando se vê que aquele advogado, se ele está defendendo lá na tribuna aquela causa, se ele está recorrendo, ele não recorre de qualquer coisa. Então aqui deixa eu estudar melhor, porque essa deve ser uma boa causa. Obrigada. Ministro, quero te agradecer pelo seu tempo, por essa conversa que tocou pontos do direito, da ética, da nossa responsabilidade como operadores da justiça. Foi uma honra. Muito bom, eu que agradeço aí o convite, fiquei muito contente de participar, principalmente sendo entrevistado por ti, Taina. Obrigada. Boa tarde. Muito bom.